seus ideais de paz, de amor. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, que estejamos em um ambiente de amor e de felicidade. Esse é o nosso clima que começamos o nosso Evangelho de hoje. Trazer até você a casa da fraternidade na sua casa. Esse é o propósito de nosso Evangelho. Que a todos que aqui estejam, sejam abraçados virtualmente, com muito amor, com muita paz. Envolvidos neste ambiente, vamos trazer a você um livro de mensagens que é Momentos de Reflexão de Chico Xavier. E a mensagem é herança. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida é sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Então tenhamos persistência e sacrifício nesse ambiente em que nós nos encontramos. E adentramos esse Evangelho, chamamos você para esse momento de reflexão, que é o momento da prece inicial. Precisamos unir nossas energias para que esse ambiente que estamos envolvidos possamos entender que a prece inicial harmoniza todos nós. Divino Mestre amado Jesus, que aqui encontramos esta paz divina de amor e de fé e caridade cristã. Trazemos a todos nós esse Evangelho de hoje, de renovação do ser, que façamos com que esse Evangelho traga até nós a consciência do amor fraternal, a que possamos entender melhor os nossos irmãos que aqui irão nos ajudar a conduzir este Evangelho. Trazemos a você o amor, a fraternidade e a paz, que assim seja. No Evangelho de hoje nós continuamos ainda no capítulo 10. Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos. Perdão das ofensas, o item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele começa com uma frase belíssima: perdoar aos amigos, perdoar aos inimigos é pedir perdão para si. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Olha que tamanho, que beleza se chama-se o perdão. Quando eu perdoo um inimigo, eu estou exatamente me perdoando. E quando eu estou perdoando um amigo, eu estou fazendo prova daquela amizade. Estou respeitando a nossa amizade. Enquanto o meu inimigo, eu estou, na minha concepção ainda ignorante, eu estou formatando um futuro melhor para nós dois. E esse futuro é que nós precisamos entender. Perdoar um inimigo é perdoar-se a si mesmo. É entender que eu estou errado e não ele. Mesmo que ele esteja errado. Eu errei em não perdoar. Júnior, por que você errou? Ele não lhe ofendeu? Exatamente por isso. Se ele me ofendeu, eu é que estou doente, não ele. Eu é que estou doente, não ele. A partir do momento que eu entendo
que esse perdão vai transformar as nossas vidas, principalmente a minha, se chama-se de auto-perdão. Que eu estou o quê? Estou dizendo para mim que eu estava errado. E isso é super importante para que eu reconheça os meus erros. Uma das maiores virtudes do ser humano é olhar para dentro de si e tirar, reconhecer os erros que eu fiz. E aí, pedir perdão. A mim. A mim, meu irmão. Não é aquela pessoa que me fez um olhar estranho, que me fez mal. Não. É a mim. Porque se eu conseguir me perdoar, eu vou conseguir perdoar ele bem facinho. Porque eu não vou mais me achar ofendido. Se eu não me acho ofendido, então eu não tenho nada mais a fazer com ele, a não ser orar e pedir a Deus que a compreensão chegue aos olhos dele, que é o que eu posso fazer. E esse início aqui já começa nos mostrando que o perdão das ofensas é altamente necessário para o ser. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes e inflexíveis, se tendes rigor, mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, eu nunca perdoarei. Meus irmãos, fazer como outro, bata na boca, mas milhões de vezes, para que nunca ela saia. Até eu vou fazer assim, ó, vou tomar um pouquinho d'água para gente entender, ó. Esqueci. Tem que perdoar. E nunca dizer, nunca, gente, olha, nunca diga isso. Eu nunca perdoarei você. Sabe o que é isso? Falta de amor próprio. Você não está compreendendo o que o Evangelho está te ensinando. Então veja isso. Volte. Fazer como o outro. E dê uma ré para trás. E reveja. Reveja os seus pensamentos e seus sentimentos. Aí ele continua. Porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmo, não foste o agressor? Entendeu? Quem sabe que não é você que é o agressor? Por você não compreender, você que agride e não é agredido? E aí? Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, quem sabe se nessa luta começa por um golpe de espinho e acaba por uma ruptura, não iniciaste o primeiro golpe? Se uma palavra ofensiva, se não vos escapou? Se usaste toda a moderação necessária? Sem dúvida, como vosso adversário errou em se mostrar muito suscetível? Mas é para vós uma razão para seres indulgentes e de não merecer a censura que lhes endereçais. Admitamos que foste realmente o ofendido numa circunstância. Quem diz que não envenenaste a coisa por represálias e que não fizeste degenerar em querela séria aquilo que teria podido facilmente cair no esquecimento? Se dependia de vós impedir-lhes as consequências, e se não o fizesse, sois culpados. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a fazer. E com isso,
não terei senão maior mérito em vos mostrar clementes. E olha como é interessante aprender a perdoar. Aprender, gente, a avaliar. Porque em uma circunstância que há ofensas mútuas, podem vir palavras que machucam muito mais do que às vezes uma ação física. E isso conota em teu interior, em o que você está gerando dentro de você. Vai até aonde? Imaginar que este momento de fúria, de ignorância, pode fazer muito, mas muito desgaste em sua encarnação. Por esses sentimentos maléficos gerados, que poderia diminuir. Poderia ser melhor. Ao compreender aquela situação naquele momento. Se você compreender essa situação, com certeza facilitaria mais perdoar as ofensas. Eu sempre falo, em momentos que eu estou conversando com alguém, principalmente problemas seríssimos, que a sociedade toda contesta, porque a pessoa ouve muito o que não é necessário e guarda no cérebro. E o que ele tem de necessário, ele deixa sair. Ele não guarda no cérebro. E eu falo muitas pessoas assim, olha, uma técnica muito boa, que todos nós podemos usar. Eu falo muito isso, quando a coisa é boa, eu deixo entrar e tapo o outro ouvido, para que ela entre e penetre no meu cérebro, para que coisas boas eu tenha dentro do meu cérebro. Quando são coisas ruins, eu deixo o canal aberto, para ela passar direto, eu nem pensar, e ela vai embora. Então, meus irmãos, é uma técnica simples, que nós vamos aprender a amar o próximo mesmo. Porque nós não vamos dar ouvido a coisas que nos trazem prejuízos, às vezes por longas encarnações, sofrimentos imensos, porque eu não digeri aquela ação ofensiva do meu próximo. Então, compreender o amor é fazer compreender tudo que nós necessitamos para não valorizar as ofensas. Essas ofensas que só nos traz para baixo a nossa vibração, que não aumenta a nossa vibração. Quando nós estamos valorizando esses sentimentos, nós estamos deixando de subir um degrau de evolução do ser. Quando ele fala que quando eu perdoo, eu aumento o meu patamar de evolução humana, porque eu compreendo o ser como ele é. Eu compreendo o ser como ele é, da forma dele. Eu não posso mudar. Ele não. Eu posso mudar esse aqui. Mas ele, eu não posso mudar. Quem é que pode mudar você? É só você. Eu não.
Quem é que pode lhe orientar a mudar? O Evangelho de Jesus. Esse pode te dar uma orientação a você mudar. Mas o Júnior não. E outro detalhe, eu não tenho direito de mudar você. Eu não. Quem pode mudar você é só você. Porque o seu livre-arbítrio vai te dar a intelectualidade para você digerir os seus sentimentos maléficos em benéficos. E isso só você pode fazer. Então, meus irmãos, o perdão das ofensas, ele faz o crescimento do ser. Ele mostra que você tem necessidade de aprender a perdoar verdadeiramente aqueles que sempre te ofenderam, aqueles que sempre te machucaram, aqueles que sempre estão te trazendo coisas para te denegrir. Mas você, de braços abertos, os compreendem e fazem com que ele consiga, em um futuro, se conscientizar-se e trazer à tona o seu sentimento que ali está adormecido, o sentimento de amor ao próximo. E aí, nós iremos compreender melhor quando a gente vem aqui. Qual o verdadeiro perdão? Aquele que lança um véu sobre o passado, esquece as mágoas e elimina as queixas, possibilitando uma convivência fraterna. Não vou te dizer que é fácil, mas essa resposta, ela mostra que a cada um de nós só iremos conseguir verdadeiramente o perdão quando nós esquecermos tudo sobre o passado. Mas Rui, eu não posso esquecer. Meus amigos, é o lado ruim. Você nunca vai esquecer do filme que passou. Mas você vai ter outro sentimento. Anteriormente, o sentimento era de quê? De devolver na mesma moeda, que a pessoa não tivesse mais prosperidade, que a pessoa caísse num buraco e ficasse lá enterrado. Enfim, vários pensamentos malucos que nós tínhamos, nós vamos esquecer. Nós vamos vibrar para aquela pessoa ter, sabe o quê? Êxito. Para que ela cresça profissionalmente, para que ela cresça espiritualmente, para que ela reconheça os erros dela, para que um dia ela saiba que aquele momento foi um momento de loucura dele e ele pedir perdão a quem? A você? Não. A ele. A ele. Se auto-perdoasse por tudo que ele fez de errado para com você e para com os outros. Olha que interessante. Não é lhe pedir perdão. Deixe de ser orgulhoso. Não queira que alguém lhe peça perdão. Ore para que ele peça perdão a ele mesmo. Porque ele é que precisa do perdão. Não é você. Você precisa do amor dele. Olha que interessante. Você necessita do amor dele. Muito bom.
O esquecimento completo absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. Claro. Como podemos vivenciar esse ensinamento no dia a dia? Buscando libertar-nos dos sentimentos de ódio e mágoa que guardamos do nosso próximo, através do perdão sincero. E, paralelamente, evitando que simples dissensões derivem para malquerenças e inimizades. Pela vivência constante da fraternidade ensinada no Evangelho de Jesus. Olha o que eu te falei há pouco tempo sobre o nosso Evangelho de Jesus. Não tem outro remédio. Não tem outro remédio. Esse é o remédio. Aqui, ó. Esse é o remédio. Os ensinamentos de Jesus foi sempre pautado no amor. Jesus, o tempo que ele esteve aqui, foi sempre ensinando a nós a nos amarmos. Eu não conheço uma palavra de Jesus com ódio, nem rancor, e nem tão pouco com denegrir a imagem de outras pessoas. Mesmo ele a ser crucificado, eu não estou lembrado agora quem foi o julgador, que disse: sois reis? Ele disse: você quem diz? Ele não se achava que era rei, porque na época o rei era o rei de Roma. Ninguém entenderia que ele seria o rei, né? O rei do céu, o rei de Deus, que veio para cá para nos orientar, nos mostrar o caminho da verdade e da luz. E nesse momento, aqui, nós estamos vivendo um momento de que nós temos que ter esse sentimento que Jesus nos ensinou, que veio nos ensinar a amar o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, se eu vou amar o próximo, eu jamais vou me sentir ofendido por alguém. Mas, voltando à nossa terrinha de provas e expiações, como é, você acha que esse sentimento já está amadurecido? Ainda não. Muitos de nós ainda não conseguimos perdoar. Ainda não conseguimos entender o próximo. Ainda julgamos. Ainda apontamos os dedos para os defeitos. E para os acertos a gente esconde o dedo, para ninguém apontar os acertos. Nós só apontamos os defeitos. Existe um teste básico, né? Que ele pega um quadro branco e bota um ponto preto e manda a sala olhar o que é que ele está vendo. O pontinho do tamanho da caneta, todo mundo vê o ponto preto, mas o quadro branco ninguém vê. O que é que você está vendo aqui? O ponto preto. E o quadro branco? Ah, não, eu pensei que era o ponto preto. Nós temos os nossos sentimentos ainda muito pequeninos. Nós temos dificuldade de entender as virtudes do outro. O que é que o outro tem de bom? O que é que eu posso ver naquele ser, a bondade dele? Será que ele é 100% ruim? Ele não tem nada de bom?
Ah, mas ele só faz críticas. Ah, mas ele só faz coisas maléficas. Ah, mas... Não, gente. Ele deve ter uma coisa boa. E você vai conversar e lá no fundo ele tem um sentimento ainda acuado. Não está muito bem preparado. Mas, com os ensinamentos do Evangelho de Jesus, isso pode mudar. Isso pode mudar. Se ele entender que esse ensinamento é virtuoso para ele. Se ele entender que aquelas ofensas ele tem que perdoar. Se ele entender que todos nós temos defeitos e que nós estamos em evolução e que nós ainda erramos muito, mas tentamos errar menos do que antes. Tentamos fazer com que esse sentimento seja a mudança para perdoar aquele que tanto nos ofende. Por isso, meus irmãos, que nós temos aqui esse Evangelho para nos orientarmos para um mundo melhor. O Evangelho de Jesus. E ele fala aqui, quando transportamos para a vida prática os luminosos ensinamentos do Cristo, preferindo perdoar ao usar as represálias, retribuindo ao mal com o bem, a paz e a alegria farão mora permanente em nossos corações. Isso aqui está em As Leis Morais, a Pena de Talião, de Calígares. Então, a conclusão desse evangelho é: perdoemos sempre, para que Deus nos perdoe, pois o rigor que usarmos para com o próximo será igualmente usado para conosco. Essa observação é que nós temos que entender. A cada um que aqui está encarnado, vai existir um momento que ele vai entender isso aqui. Foi assim com João, foi assim com vários outros que estava todo conturbado e um dia entenderam. Um dia conseguiram olhar o Evangelho de Jesus com os olhos do amor, da fraternidade e da paz, da união. E isso fez a diferença, pois ofensas, às vezes, não vêm com tonalidade de maldade para aquele que está ouvindo. Vem com a tonalidade de quê? De mudanças. Ao entender que isso é necessário. Mesmo essas ofensas que vieram para ele conseguiu revertê-lo em amor para aquele que o fez. Então, essas ofensas que sejam, às vezes, até uns instrumentos para o crescimento moral de todos nós. Não achemos que essas ofensas vá denegrir a nossa imagem, mas fortalecer a sua mudança. E isso Jesus lhe aguarda. Pai amado, Mestre Jesus, mais um dia reunidos em Teu nome para o estudo do Evangelho. Que possamos nesta noite aprender um pouco mais sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe
e que deixou e serviu de exemplo para que seguíssemos nessa nossa caminhada evolutiva. Que possamos, Senhor, amanhã, sermos bem melhor do que fomos hoje e seguirmos a cada dia evoluindo e melhorando sempre. Te rogamos a paz para o planeta Terra, te rogamos a saúde, Jesus. Tu que és o médico dos médicos, aquele que curava pela imposição das mãos, aquele que sempre nos auxiliou e nos guiou aqui neste planeta azul. Te rogamos que abençoe a todos, não somente hoje, porque sei que estás sempre junto a nós,